Marli, tudo bem, né? Tudo. Tá bom. Bom, galera, eu comecei a gravar. Nossa live de hoje, como deve estar acontecendo com vocês durante toda a semana, será com o objetivo de corrigir a avaliação diagnóstica que nós fizemos antes de entrar no recesso. Ok? Para a gente ver algumas coisas que estão pendentes lá e o que vocês têm aprendido, para ver se é necessário fazermos a revisão. E eu já vou fazer de qualquer jeito, tá? Então nós vamos começar aqui rapidinho a correção. Só vou mudar aqui o ambiente que eu vou compartilhar aqui rapidinho. Bom, gente, então isso aí é a tela que eu tenho da prova que vocês fizeram, tá? Se vocês olharem na tela, nós tivemos nessa prova 15 pessoas que responderam, um número que eu acho muito pouco, né, pro tamanho da turma, e a média da turma ficou em torno de 5,7, né? Quase 60%. Isso aí não é um número assim muito ruim, não, mas ele poderia ser bem melhor, né? Então nós temos que trabalhar para tentar aumentar esse negócio aí. Bom, então das 10 questões da prova, essa aqui é a primeira, né? Se vocês pararem para pensar, essa questão teve um índice relativamente bom de acertos. Dos 15 que responderam, 10 acertaram, tá? E 3 marcaram a primeira alternativa e 2 marcaram a terceira alternativa. Ninguém marcou a segunda. Então, qual que era essa questão? Nós vamos fazer ela aqui agora. Era essa aqui, ó. Então, ele está falando aqui nos exaustores eólicos dos galpões, instalados nos telhados dos galpões, funcionam utilizando como energia que é fornecida naturalmente pelo vento ou pelo fluxo de calor. Baseando-se nos processos de propagação do calor conhecidos, a explicação para o funcionamento está aonde? Bom, só para relembrar aqui, gente, quais são, né, os três processos de transmissão de calor que nós temos? Nós temos a condução, a convecção e a irradiação, correto? Primeiro aqui pegando a convecção. Convecção é o calor se propaga, não sei se vocês lembram, através da própria vibração das moléculas do meio material, né? Então esse cara aqui acontece principalmente nos meios sólidos, certo? Onde os átomos vibram um com o outro. A convecção, ela acontece com fluidos. Para quem não se lembra o que é fluido, todo líquido e todo gás é uma espécie de fluido, né? Então, ele acontece, a convecção, quando o fluido quente sobe e o fluido frio desce, né? E a irradiação acontece através das radiações eletromagnéticas, né? Que são as ondas infravermelhos e as ondas ultravioletas. Então, o cara está falando que, né, como é que acontece o resfriamento dessas fábricas? Através do fluxo de calor. Vocês já viram que essas hélices, geralmente está no galpão aqui, ó, elas ficam no telhado. Esse trem prateado fica rodando. E por que que ele fica rodando? Porque o ar que está aqui dentro, ele sai de dentro do galpão e faz aquela hélice girar. Qual o processo de transferência de calor que trabalha com o ar? Só pode ser, né, porque o ar é um fluido, então só pode ser a convecção. Tá? Então, esse resfriamento do galpão se dá através da convecção. Agora, como é que acontece a convecção? É quando o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, vamos ver aqui as alternativas. Condução térmica já está errado devido à palavra condução, porque a condução só acontece nos sólidos. E radiação térmica também está errado porque a radiação não é capaz de rodar as pás, né? A radiação é uma onda eletromagnética, ela é invisível, ela não interage assim com a matéria, tá? Então não pode ser.
Aí a terceira, passagem do ar frio rasante pela parte interna superior dos galpões. Aqui ele está afirmando, né, que o ar frio que está passando para poder fazer esse negócio girar. Mentira, a gente sabe que quem sobe é o ar quente, né? Então o ar quente sai de dentro do galpão para fora, quando ele passa por esses exaustores, fazem ele girar. Por isso que essa aqui está correta. Beleza? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, né? Tranquilo. Então vamos lá para a próxima. Deixa eu pegar aqui que eu tô. Tá. Fechar isso aqui. Depois essa aula vai ser disponibilizada na plataforma também, tá, gente? Então pode ficar sossegados. A terceira aqui, ó. Essa terceira teve um certo problema, porque de 15 pessoas, somente 3 acertaram, tá? Ou seja, 20% das pessoas que responderam. Beleza? Eu tenho uma teoria para isso aqui, porque isso que foi dado num texto que eu passei e pouca gente acessou aquele texto de calor específico, né? Então aqui ele está falando basicamente qual é a definição de calor específico, que eu vou explicar aqui para vocês com a questão, tá? Então, 7 aqui marcaram a letra A, porque aparece muito com a letra B que estava correta. Então, esse aqui é um distrator forte, enganou muita gente. Certo? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte: uma substância pura, ao receber calor de uma fonte, pode sofrer variação de temperatura ou mudança de estado físico. O que é variação de temperatura, meu povo? É quando o cara poder esquentar ou esfriar, né? Mudança de estado físico, vocês vão ver a partir de hoje e semana que vem. O que é isso daqui? Tá certo? Mas é quando, por exemplo, o gelo derrete, ele está passando do estado sólido para o estado líquido, né? E nesse caso aí, está havendo uma mudança do estado físico do gelo, tá? Então, continuando aí. A variação de temperatura depende do calor específico da substância e a mudança de estado do seu calor latente de mudança de fase. Aí ele está perguntando basicamente sobre o calor específico de um corpo. O que é o calor específico de um corpo? Vamos tentar explicar aqui. Quando a galera começou a estudar o calor, eles não sabiam que o calor era uma forma de energia, tá? Então, eles inventaram uma substância que representava o calor, que eles chamaram de calórico. Esse nome esquisito aí, tá? E é daí que vem a palavra calor, é daí que vem a unidade de medida caloria, é dessa palavra aí. Mas o que os caras estavam, então, fazendo com relação ao calor? Eles queriam uma maneira de medir calor. Então, o cara teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: pegar um copinho, encher esse copinho de água, vamos colorir aqui de azul, porque a água é azul, né? Bonitinho, tá? Pegou um termômetro, vamos desenhar um termômetro de preto para poder ficar igualzinho do vidro ali em cima. Pegou um termômetro, colocou dentro do copo, tá? Ah, professor, meu termômetro lá em casa é vermelhinho aqui embaixo, tá? A gente coloca vermelhinho também. Beleza? Aí eles aqueceram a água com uma chama. O que eles definiram então? Quando a gente coloca a chama aqui embaixo, o nível desse líquido vermelho do termômetro vai subir, né? Então os caras esquentaram a água de maneira que a temperatura dela variou de 1 grau Celsius. Por exemplo, se a água estava a 17, eles esquentaram a massa de água até passar para 18. Isso é a variação de 1 grau Celsius, tá? Então eles falaram que a energia fornecida pela chama, que faz isso com 1 grama de água, para variar a temperatura em 1 grau Celsius, isso é chamado de uma caloria. Tudo isso aqui é chamado de uma caloria. Mais tarde, a galera
descobriu que cada substância tinha sua própria quantidade de energia para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, tá? Então, eles definiram isso aí como uma constante da substância. Não, então eles falaram o seguinte, que cada substância tem uma quantidade de energia para subir a temperatura em 1 grau Celsius, tá? Isso tudo aqui que eu acabei de escrever é chamado de calor específico, tá? Cada substância tem uma quantidade de energia para subir a temperatura em 1 grau Celsius. Lembrando que a massa dessa substância tem que ser de 1 grama, correto? Então, o que é calor específico? É o calor necessário por unidade de massa. Olha, essa unidade de massa significa 1 grama, unidade é 1, né? Para alterar uma unidade de sua temperatura. Unidade significa 1 grau Celsius, tá? Por isso que a correta é a letra B. Por que que a letra A está errado, né? Ele não especifica qual é a variação de temperatura, tá certo? Se ele tivesse colocado aqui 1 grau Celsius, estaria correto. O que avacalhou a letra A foi justamente esse 1 grau Celsius, tá? Então, nós temos substâncias, gente, que precisa de muita energia para esquentar, que é o caso da água, e nós temos substâncias que precisam de pouca energia para esquentar, que é o caso dos metais, né? E isso a gente chama de calor específico, é a dificuldade para os caras terem que esquentar ou resfriar. Isso é uma outra definição de calor específico que a gente pode colocar, né? Se eu quiser escrever aqui, ó, eu posso falar que calor específico é a dificuldade para uma substância aquecer-se ou resfriar-se. É a mesma coisa, tá? Quanto maior o calor específico, maior é a dificuldade para a substância esquentar ou esfriar. Nós temos exercícios lá embaixo que falam mais sobre isso. Então eu vou voltar nesse tema de novo. Mas ficou claro aí por que que não pode ser a letra A e por que que é a B? Certinho? Sim. Então vamos lá para a próxima. A próxima questão, né? Curiosamente, ela é um aprofundamento, um detalhamento maior da terceira questão. E aqui eu tive mais pessoas acertando do que a outra, né? Isso também deve ser devido ao enunciado, que às vezes não ficou muito claro, tá, gente? Não esquenta a cabeça com isso, não. Então, essa questão aqui, 67% dos respondentes responderam de maneira correta. Ou seja, 10 de 15 alunos responderam de maneira correta. Tá? Isso aí é um índice até bacana, 67%, né? Considerando ser uma questão desse nível aí, tá? Eu não coloquei aqui, mas isso aqui foi uma questão do vestibular da UFMG, beleza? E vamos ver então o que está acontecendo aqui na questão. Questão 4 é essa aqui, ó. Então ele fala o seguinte: numa aula de física, o professor Carlos Heitor, eu tive aula com esse cara na faculdade, gente boa para danar, apresenta seus alunos essa experiência. Dois blocos, um de alumínio e outro de ferro. Mesma massa, inicialmente a temperatura ambiente. Significa que os dois têm a mesma temperatura. Recebem a mesma quantidade de calor em determinado processo de aquecimento. Vamos parar aqui um pouquinho. Se uma pessoa imaginasse, né, que para um objeto esquentar, ele dependesse só da massa e da variação de temperatura, se esses dois blocos recebem a mesma quantidade de calor, então eles deveriam atingir a mesma temperatura final. Só que nós sabemos que isso não acontece, né? Porque o aquecimento das substâncias depende do material que ela é feita. Então ele falou que o calor específico do alumínio e do ferro são respectivamente 0,90 e 0,46. Então vamos só marcar aqui quem é quem, ó. O 0,90 é do alumínio, tá? E o 0,46 é do ferro, correto?
Aí ele continua. Questionado quanto ao que ocorreria em seguida, os dois alunos, Alexandre e Lorena, fazem cada um deles um comentário. O Alexandre falou: ao final desse processo de aquecimento, os blocos estarão à mesma temperatura, né? E Lorena falou: após esse processo de aquecimento, ao se colocarem em contato, os dois blocos em contato, fluirá calor do bloco de ferro para o bloco de alumínio. Bom, vamos analisar isso daqui. O Alexandre Cabeçudo lá, ele falou que os dois estarão à mesma temperatura. Isso aqui já é falso, né? Por que que isso aqui é falso? Porque nós acabamos de ver que o aquecimento dos blocos, a variação de temperatura dos blocos, ela depende do material, né? Se eu tenho dois materiais diferentes, um bloco de alumínio e um bloco de ferro, obviamente eles terão aquecimentos diferentes. Então isso aqui é errado, não precisa nem levar em consideração. Aí o que a Lorena falou? Após esse processo de aquecimento, ao se colocar os dois blocos em contato, fluirá calor do bloco de ferro para o bloco de alumínio. Vamos pegar esse termo aqui, ó, fluirá calor. Vamos ver se vocês lembram. Calor é um tipo de energia que flui de um objeto para o outro. Alguém saberia me dizer como é que funciona isso aí? O calor flui de quem para quem? Alguém lembra? Professor, agora assim de cabeça não lembro, não. Não, calor é um tipo de energia que flui de onde para onde? Ninguém lembra? Pro alumínio, não, né? Não. Calor é um tipo de energia que flui ou que passa do bloco mais nanã, para o bloco mais taranã. O que eu coloco nas lacunas aí? Ó. Dá uma dica. Começa com que a palavra? Que passa do bloco, mas queima? Não, não. Mais quente. Bloco mais quente para o bloco mais Frio? frio. Calor sempre é um tipo de energia que passa, que flui do cara mais quente para o cara mais frio. Sempre. Do mais quente para o mais frio. Então vamos retornar aqui. Para ela falar que ele vai fluir calor do bloco de ferro para o bloco de alumínio, significa que o bloco de ferro estará mais quente, certo? E o bloco de alumínio estará mais frio, ok? Como que a gente vai saber isso? Através do calor específico. Eu não acabei de falar lá atrás para vocês que calor específico não mede a dificuldade para o cara esquentar, né? Qual dos dois vai demorar mais a esquentar? O alumínio ou o ferro? Tem que olhar esse número aqui, ó. O ferro, não? Demorar mais para esquentar. Quanto maior o calor específico, maior é a dificuldade para esquentar. Então, o 0,90 Ah, não então é é maior alumínio. do que 0,46? É. Então, o bloco de alumínio vai demorar mais a esquentar do que o bloco de ferro. Ou seja, se o alumínio demora mais para esquentar, significa que ele fica frio. Se o ferro esquenta mais rápido, significa que ele fica quente. Então, para onde que vai calor? Do bloco de ferro para o bloco de alumínio. Então, a afirmação da Lorena está correta. Peraí, a do Alexandre está errado. Paga do Alexandre. A da Lorena está correta. Certinho? Vamos ver qual alternativa isso representa. Então, apenas o comentário do Alexandre está correto? Não. Apenas o comentário da Lorena está correto. Então, essa daqui é a alternativa que está certa. Ok, galera?
Sim. Sempre, então lembrando, o calor sempre passa do mais quente para o mais frio, né? E segundo, quanto maior o calor específico, maior é a dificuldade para o objeto esquentar ou esfriar. Certinho? Vamos para a Ok. questão 5. Aqui fala, né, nessa questão do experimento da garrafa PET, que foi aquecida e depois esfriada. Essa aqui nós tivemos 6 de 15, a quantidade de acertos, né, 40%, está abaixo do ideal, né? E a galera aqui caiu no distrator mais forte, que fala que a cor preta esquenta mais rápido e esfria devagar. Na verdade, eu falei para vocês que é a mesma coisa. Cores escuras, elas esquentam rápido, mas também esfriam rápido. Tá certo? Então vamos ver aqui a questão qual que é, ó. Ele fala o seguinte, ó. Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PETs, uma pintada de branco e a outra de preto. Eu não gosto dessa palavra pintada, fica esquisito. Mas acoplados a cada uma um termômetro. Então você colocou um termômetro na garrafa branca e colocou um termômetro na garrafa preta, né? No ponto médio, o que significa falar que está no ponto médio? Da distância entre as garrafas. O que significa isso aqui? A habilidade matemática aí, geometria. Ponto médio, que está no... Meio. Isso, no meio. Né? Se está no meio, significa que a distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá. Né? Para ninguém falar que uma garrafa recebeu mais calor do que a outra. Então foi mantida acesa durante alguns minutos. Uma lâmpada incandescente. O que seria lâmpada incandescente? Aquela lâmpada antiga, gente, amarela, que quando você liga ela, ela emite aquela luz fraquinha e muito calor. Né? Então ela está saindo calor da lâmpada aqui em todas as direções. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas, enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada. Então, o que eu tenho aqui? Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, estava aquecendo, né? Aqui era o processo de aquecimento. E quando a lâmpada foi desligada, estava esfriando, é o processo de resfriamento, certo? Então ele perguntou o seguinte: a taxa de variação de temperatura da garrafa preta em comparação com a da branca durante todo o experimento foi. Ele está querendo saber, quando ele fala taxa de variação, é a rapidez com que uma coisa esquenta, né? E a rapidez com que uma coisa esfria. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Se eu pegar aqui a palavra variação, taxa de variação, isso aqui é a mesma coisa, a gente escrever rapidez. Eita, estou escrevendo com o mouse, peraí. Rapidez. Então, o que eu falei com vocês? Objetos que são feitos com cores mais escuras, né? Eles têm uma tendência maior a absorver a radiação. Então, cores escuras absorvem mais radiação do que cores claras. E se ele absorve numa proporção, ele também ele emite radiação na mesma proporção. Ou seja, ele é rápido para esquentar e também rápido para esfriar. Tá certo? Cores escuras, rápido para esquentar, rápido para esfriar. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já saíram no sol com blusa de frio preta, não já? Ou roupa preta? Ela não esquenta mais do que a roupa clara? Já perceberam Sim. isso? Esquenta mais. Por que ela esquenta mais? Justamente porque ela absorve radiação numa taxa maior, tá? Agora, se você for atrás da geladeira, não tem quando você vira a geladeira para trás, ela tem tipo uma gradezinha assim, ó, fazendo uma cobrinha, onde a galera coloca calcinha para secar, sapato para aquecer, calça jeans, uniforme para secar, não é? De que cor que é essa gradezinha? Vocês lembram? Já perceberam?
De alumínio? É de alumínio, mas qual é a cor dela? Ela é Prata? pintada de quê? Não, Preta. ela é pintada de preto. Por que que ela é pintada de preto? A função da geladeira não é esfriar os alimentos que estão lá dentro? Então, para fazer isso, ela tem que tirar calor do alimento e jogar esse calor para fora, né? Então, ela pega o calor do alimento e joga ele para fora aqui, ó. Então, a grade é pintada de preto justamente para aumentar a taxa de calor que ela joga para fora. Tá certo? Então, a taxa aqui da garrafa, vamos ver as respostas que tem lá. Vou fechar aqui. A taxa vai ser igual no aquecimento e no resfriamento? Não. Coisas pretas esquentam mais rápido e esfriam mais rápido. Então, vai ser maior no aquecimento? Ok. E maior no resfriamento? Ok. Por isso que essa aqui é a alternativa correta, né? Maioria marcou de baixo. É maior no aquecimento, acertou parcialmente, né? Mas errou aqui no resfriamento, ó. Tá certo? Cores escuras esquentam rápido, mas também esfriam rápido. Beleza? Então agora vocês nunca mais vão errar isso, né? Maior no aquecimento, maior no resfriamento. É. Bom, vamos lá para a próxima. Vou fechar esse trem aqui. A outra questão, questão de número 6. Essa aqui, maioria acertou 80%, também é uma questão muito tranquila, né? Ao se colocar gelo em um copo com água, verifique-se que a água esfria. Esse fenômeno é explicado pelo fato do quê? Do gelo liberar calor para a água, do gelo ceder energia para a água, da água ceder calor para o gelo, ou da água absorver energia do gelo. Então, por que que a água esfria? Vamos supor que é o seguinte, eu vou usar aqui mesmo para corrigir, vou passar para outro lá não. Você está aqui um copinho, vou desenhar um copinho que esse ficou ruim. Você tem aqui o copinho, correto? Ó, copinho. O copinho está cheio de água. Ó, água. Aí você tem lá dentro um bloco de gelo. Eu vou desenhar ele quadradinho assim. O que que acontece, gente? O gelo, ele está mais quente ou mais frio do que a água? Mais frio? Mais frio, né? Qual que é o motivo de você colocar gelo na água? Esfriar a água, correto? E a água, então, no caso, está o quê? Mais quente. Correto? Vamos lá lembrar do calor. O que que eu falei do calor para você? Calor é uma forma de energia que passa do mais quente para o mais frio, correto? Passa do mais quente para o mais frio. Então, olha bem, a água, ela não está mais quente do que o gelo? A água, então, vai perder calor para o gelo. E esse calor da água vai todo passar para o gelo. Quando a água perde calor, as moléculas dela diminuem a energia. E as moléculas do gelo ganham energia. O que que significa isso? Se a molécula perde energia se a água perde energia das moléculas dela, ela vai esfriar. E se o gelo pega a energia das moléculas de água, ele vai esquentar. Inclusive, é por isso que o gelo faz o que na água depois de um tempo? Ele derrete. Não é verdade? Então, a água esfria porque ela está cedendo calor para o gelo. Certinho? Certinho, professor. Essa não teve nem tanto problema, né, meu povo? Essa podia cair umas 5 dessas na prova. Vai cair, tá? Vamos ver o próximo aqui. A questão de número 7. Nossa, essa aqui foi engraçada porque vocês caíram de extrator mágico aqui, ó.
de achar que as coisas retêm calor. Não tem sentido nenhum vocês falarem que retém calor, tá? Então, essas 6 pessoas aqui embarcaram direitinho nesse enunciado de senso comum. Não é culpa de vocês, tá? Na vida toda a gente aprende a fazer isso. A gente tem que aprender isso aqui na escola, tá? E mesmo assim tem gente que aprende na escola e depois nega, mas deixa isso para isso outro assunto. Mas 5 pessoas erraram somente o conceito aqui, ó, capacidade térmica. Então nós vamos ver o que aconteceu com essa questão. Eu vou lá pegar porque o enunciado aqui está cortado. Vou lá do outro lado. Então, olha aqui, ó. Depois de assar um bolo em um forno a gás, Zulmira, nome simpático, observa que ela queima a mão ao tocar no tabuleiro, mas não queima ao tocar no bolo. Considerando essa situação, é correto afirmar que isso ocorre por quê? Primeiramente, nós temos 3 transmissões de calor. Eu vou só relembrar aqui. Nós temos a condução, a convecção e a irradiação, certo? Falei com vocês que a condução depende da vibração dos átomos ou moléculas do objeto. E ela ocorre principalmente nos caras que estão no estado sólido. E engraçado que a condução ela depende do contato para existir. Convecção, eu falei com vocês, ela ocorre em líquidos e gases, né? E a radiação são radiações eletromagnéticas. Então ele fala que a Zulmira queimou a mão ao tocar. Primeiro, tocar é uma espécie de contato, correto? Não é uma espécie de contato, é o contato. Então significa que o calor que está rolando aí na situação é a condução. Então eu tiro fora a convecção, tiro fora a radiação. Eu não vou analisar com isso daqui, tá? E se nós estamos tratando de condução, nós temos um outro assunto aqui interessante que tem a ver com isso, que são a questão dos condutores e a questão dos isolantes. Quem poderia me dizer a diferença dos dois, em termos de calor? Bora lá. Qual que é a diferença do condutor por isolante? Sem vergonha, pode falar, pode escrever no chat, que eu estou aqui lendo. Ninguém? Estou com vergonha? Diferença do condutor por isolante. Vamos lá. O condutor transmite calor O condutor transmite. Ok. e o isolante isola o calor. Isola. Transmite significa que ele passa o calor mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Ele passa o calor mais rápido. E se ele isola, ele passa o calor mais devagar ou, dizemos, menos rápido. Correto? Isso. Então, olha aqui. A Zulmira queimou a mão quando toca no tabuleiro. Tabuleiro geralmente é feito de quê, gente? Quando você coloca no forno para Alumínio. alumínio. O alumínio é um quê? É um tipo de metal, não é? E todo metal é um excelente condutor de calor. Tá certo? Então, o que Sim. acontece? Já que o alumínio é de metal, ele transmite calor mais rápido para a mão de Zulmira. O bolo, que tem farinha, tem água, tem leite, tem ovo, sei lá que bagaça que é, ele é basicamente um cara que é um isolante térmico, devido às características do material que compõe o bolo, tá? Então, o tabuleiro passa calor mais rápido para a mão da Zulmira do que o bolo. Então, por que ela queima a mão? Porque a transferência de calor entre o tabuleiro e a mão é mais rápida do que entre o bolo e a mão. Por que é mais rápida? Porque o tabuleiro é um condutor. Tá certo? Ele é um condutor porque ele é feito de metal.
tal. Tranquilo essa daí, galera? Tranquilo. Por que a Zumira aqui é mão a mão? É a mesma coisa. Chega na sua casa agora, depois da live aqui, vai ter um intervalinho, né, de meia hora. Acende o forno lá na sua cozinha, espera uns 5 minutos, tá? Aí depois dos 5 minutos, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão dentro do forno. Você vai deixar a mão esquerda lá paradinha e com a mão direita você encosta na grade do forno. O que vai acontecer? Vai queimar? A mão direita queima e a mão esquerda não. Porque o metal da grade conduz melhor o calor do que o ar que está dentro do forno. Certinho? Então, para queimar a pessoa, tem que ter condução de calor. Vamos para a próxima aqui. A número 8 era uma questão de continha, 12 de 15 acertaram, né? Acho que vocês pegaram bem isso aí. Um aquecedor fornece 60 mil calorias de calor. Vou pegar aqui. 60 mil calorias de calor para 1.000 gramas de água. Considere o calor específico da água igual a 1 e que o calor fornecido pelo aquecedor vai integralmente para a água. Qual é a variação de temperatura da água? Muito bom. Para isso daqui, gente, nós temos uma equação, não sei se vocês se lembram dela, que é aquela assim, ó, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Não tem delta no meu teclado, eu vou ter que desenhar ele aqui, vai ficar feio. Tá? O que é o Q? O Q é quantidade de calor. O M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Então a questão está perguntando para mim qual é a variação de temperatura. Ele quer que eu calcule o ΔT. Correto? Eu não sei. Então vamos lá no problema. O aquecedor fornece 60 mil calorias de calor. Calor é o quê? É a quantidade de calor. 1.000 gramas de água. Isso aqui é a massa. Gramas. Calor específico é o meu Czinho da equação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir, né, as letras pelos respectivos valores. Então, vai ficar 60 mil é igual a massa, que é 1.000, vezes 1, vezes, vou escrever, ΔT. Tá bom? 1.000 vezes 1 dá 1.000. Então, como é que vai ficar? 60 mil é igual a 1.000 vezes ΔT. O 1.000 está multiplicando. Ele vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 60 mil dividido por 1.000 é igual a ΔT. O que eu posso fazer aqui agora com esse monte de zero? Tem zero em cima e zero embaixo. Eu posso cortar 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo. Né? Então, como é que eu vou ter aqui? Vai sobrar 60 dividido por 1 é igual a ΔT. Logo, ΔT é igual a 60 graus Celsius. Que é a resposta, 80% das pessoas responderam de maneira satisfatória. Tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo. Muito bom. Continuando. Deixa eu fazer uma chamada aqui rapidinho, já está quase acabando a aula. Só um minutinho, tá, gente? É rapidão. Brau! Feita a chamada. Vamos lá. Número 9. Essa aqui também, 60% dos respondentes acertaram. Está falando sobre os conceitos básicos de calor, tá? Vamos lá, então, ver qual é a questão. 9. Com relação aos processos de transferência de calor, condução, convecção e radiação, são feitas algumas afirmativas. 1. Se o congelador de uma geladeira fosse colocado na parte inferior da mesma,
Ainda assim, teríamos a formação natural de correntes de convecção. O que seriam as correntes de convecção? Vamos lá. Geladeira. Naquelas geladeiras antigas, geralmente o congelador fica onde? Na parte de cima, né? Por que que ele fica na parte de cima? O congelador é a parte mais fria da geladeira. Então, todo o ar que está perto do congelador, ele fica frio. Ficando frio, ele fica mais denso. Isso faz com que o ar frio desça, né? E, consequentemente, se o ar frio desceu, vai ter que ter alguma coisa para tomar o lugar desse ar frio que desceu. Então, sobe ar quente. Desce ar frio, sobe ar quente. Esse ar frio que desce e esse ar quente que sobe são chamados de correntes de convecção. Agora, se eu colocar na parte inferior da geladeira, o que é a parte inferior da geladeira? É a parte de baixo. O ar frio vai circular? Não. O ar quente vai circular? Não. Se eu colocar o congelador na parte de baixo, você vai ter um acúmulo aqui de ar frio e um acúmulo aqui de ar quente. E esse ar não vai circular. Então, você não tem correntes de convecção. Então, essa 1 aqui é falsa. Certo? A outra. Se dois automóveis permanecem estacionados ao sol, o mais escuro deverá ter um maior aumento de temperatura. Nós acabamos de ver isso. Cores escuras absorvem mais radiação. Então, isso é verdadeiro. A terceira, é possível segurar uma barra de metal muito tempo se uma de suas extremidades estiver próxima a uma chama, já que o calor não é conduzido em corpos sólidos. Essa aqui tem vários erros bizarros. Primeiro, o calor é conduzido em meios sólidos, que é chamado de condução. E outra, você não consegue segurar uma barra de metal muito tempo porque ele é uma barra condutora. Então isso aqui é falso. Então, somente a 2 é verdadeira. Letra A. Essa não tem tanto segredo assim, não. A número 10. Conceitos de termologia. Aqui também 60% acertou, considerado aceitável, né? Esses conceitos estão mais ou menos aí fixos aí. Vamos ver quais eram os conceitos. É a próxima, né? Afirmações sobre conceitos de termologia. Então, vamos lá, analisar isso aqui. Equilíbrio térmico é quando dois objetos atingem a mesma temperatura. Olha aqui, gente, a palavra equilíbrio, né, dá essa ideia de igualdade aí, ó. O equilíbrio juntamente aqui com o mesmo. Isso aqui, então, é verdadeiro, tá? A de baixo, quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de calor. Falso. Isso aqui é falso. Por que é falso? Calor, não tem sentido a gente falar de calor de um corpo, né? Eu falei com vocês, só para colocar aqui rapidinho, que o calor, ele é um tipo de energia que transfere do mais quente para o mais frio. Não tem sentido em falar de calor de um corpo. Ninguém retém calor, ninguém guarda calor, tá? Agora, o que é temperatura? É a medida da agitação dos átomos ou moléculas de um objeto. Isso aqui também é verdadeiro. Nós vimos, né, na aula de temperatura que quanto mais rápido estiverem as moléculas, maior é a temperatura das mesmas. Por isso que aqui a 1 e a 3 está correta, né? Próxima pergunta. 11. A última, né? Com o objetivo de se testar a eficiência de forno de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente, beleza, aqui também, 80% respondeu de maneira
tranquila, né? A resposta correta. O segredo dessa questão está em uma palavra. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Essa questão, o segredo está na palavra eficiente. O que seria um forno mais eficiente, uma máquina mais eficiente? É aquele dispositivo que faz o trabalho dele, né, com o menor gasto possível de energia, né? Então, qual é o forno mais eficiente? É aquele que esquenta as coisas mais rápido em menos tempo, né? É o que executa o trabalho dele de aquecer os alimentos com a melhor eficiência possível. Certinho? Então, toda vez que eu falar de coisas eficientes, é isso. Ela faz o trabalho dela muito rápido, certo? E em relação os outros dispositivos que estão em comparação. Tranquilo, meu povo? Bom, somente isso mesmo. Eu só queria dar uns recadinhos para vocês aqui, rapidão, aproveitar a aula aqui, né? Primeiramente, tem uma atividade lá hoje na plataforma que eu vou abrir para vocês, tá? Que é a continuação da última atividade antes do recesso. Aí, o que vai acontecer? Na próxima semana, eu vou explicar tudo da matéria daquelas atividades, tá? A aula vai ser só para explicar aquilo e para vocês fazerem uma atividade daquele tipo de novo. Vocês já fizeram uma lá de calor sensível, que inclusive caíram aqui algumas na prova. A atividade de hoje vai ser sobre calor latente, que é uma continuação dessa matéria. Aí nós vamos fechar essa parte de calor, tá? Nós vamos ver outra coisa depois. Só que a gente vai fechar isso em praticamente 2 semanas, porque a próxima aula eu vou explicar a matéria e na outra eu vou corrigir as atividades. Tá bom? Então não deixem de entrar lá, de fazer, avise os colegas, né? Está me preocupando o quórum de participação do segundo ano, vocês estão participando muito pouco, que eu vejo nas lives, né? Algumas carinhas que eu vejo sempre, outras de vez em quando, outras hoje sumiu, né? Então reforça isso com os colegas, que é importante, gente, que a gente não sabe como que vai acontecer essa avaliação dessa participação, não sabemos quando vai voltar, né? Nós estamos dependentes aí das colocações do nosso governo, tá? Do governo estadual, do governo municipal. Então é importante que vocês participem, tá bom? A última atividade mesmo que eu tive lá, que 5 pessoas fizeram, né? Então eu vou deixar a data aberta ainda, vocês podem fazer, tá? Mas é importante frisar essa participação, ok? Alguém tem alguma coisa para colocar? Não? Então, galera, eu vou encerrar. Oi, pode falar. Tenho não, tenho não. Tá. Então, eu vou parar a gravação aqui, tá, gente? Parou na gravação. E